Olá, queridos, graça e paz. Abrindo os olhos para o Evangelho de Cristo, Marcos capítulo 8. Depois da segunda multiplicação de pães e peixes, Jesus vai um pouco mais para cima, no alto do mar da Galileia, e lá ele cura um cego. Lembra quando eu já falei aqui que Jesus novamente iria usar saliva para curar? Pois é nessa passagem. Vamos ler Marcos capítulo 8, versículos 22 ao 26. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Olha só, irmãos, que coisa! O texto diz que Jesus fez 2 tentativas para conseguir curar aquele cego. Então, quer dizer que Jesus falhou na primeira tentativa? Jesus errou, irmãos? É isso mesmo? Não é isso não, irmãos. Para entender bem esse milagre, a gente tem que voltar alguns versículos no contexto da passagem. E aqui eu preciso lembrar que Deus não faz nada por acaso. Em tudo, Deus tem propósito. E nesta cura, em 2 etapas, Jesus também tinha propósito. Nos versos anteriores, Marcos escreve sobre a segunda multiplicação dos pães e depois os fariseus pedem um sinal a Jesus, tentando prová-lo mais uma vez, né? Jesus diz: não tem sinal nenhum para vocês não. Depois, Marcos escreve sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Vamos voltar um pouquinho, versículo 15, diz assim: "Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes." Os discípulos não entendem e começam a pensar que era porque eles não tinham pão ali, falando de fermento, pão, então acharam que não tinha pão. E nos versos 17 e 18, Jesus diz o seguinte: "Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram?" Queridos irmãos, os discípulos estavam quase iguais aos fariseus. Mesmo depois de tantos sinais e maravilhas que Jesus já havia feito, eles ainda não sabiam exatamente quem era Jesus e qual era a sua mensagem. Aí, quando aquele cego chega até Jesus, ele o deixa primeiramente com uma visão parcial, uma visão turva, uma visão incompleta. E só depois é que Jesus o cura completamente. Será possível que Jesus não poderia tê-lo curado de uma vez só? Claro que não. Se ele quisesse, o cego enxergaria de uma vez, perfeitamente, e só com um pensamento do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus já havia alertado os discípulos que eles não conseguiam enxergar o plano de Deus nele mesmo. E não entender os milagres dos pães, por exemplo, é o mesmo que não entender Jesus. Os 2 milagres da multiplicação dos pães apontam para ele mesmo, o pão que pode saciar a fome da humanidade. Como ele próprio
Jesus disse, ele é o pão da vida. E os judeus e os gentios não conseguiam enxergar e não conseguiam entender isso. Não era fácil para eles. Na cura daquele cego, Jesus mostra como os discípulos também estavam cegos à graça abundante de Deus em Jesus. Tanto é que, na sequência, Marcos escreve sobre a confissão de Pedro, quando ele diz, tu és o Cristo. Concluindo, irmãos, a humanidade, de um modo geral, sofre de uma cegueira parecida. Por mais que Jesus já fez por nós, ainda há quem não entenda o propósito de Deus para cada um de nós. Precisamos abrir os nossos olhos para enxergar Jesus. Precisamos abrir os nossos olhos para enxergar as verdades da sua palavra. Precisamos entender que a vida cristã não pode ser vivida de maneira qualquer, com uma visão turva, com uma imagem sem definição. Não! A verdade da Bíblia, a verdade da Trindade Santa é real, é nítida, é clara, para que todos nós nos rendamos ao senhorio do Senhor Jesus e o adoremos com toda a nossa vida, integralmente. Então é assim, a Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor, e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.